Irmãos, eu estou usando nessas aulas até o fim de ano, aqui, nosso final de ano, uma revista que é da editora Cultura Cristã, e uma revista muito boa. E por incrível que pareça, a revista que eu estou usando, ela já usei semana passada, falando sobre internet. Então, são duas revistas, na verdade, da nossa editora. E uma delas traz uma lição sobre um problema presente nas igrejas, presente nas famílias, presente em todos os lugares, que são os conflitos, né? A gente não pode negar que todos nós somos pecadores, e pelo fato de sermos pecadores, nós vivemos também dificuldades e conflitos, né? O termo conflito, na língua portuguesa, ele sempre tem uma ideia, uma conotação negativa, né? A gente sempre, quando pensa em conflito, a gente pensa em algo ruim, né? Mas no contexto bíblico, o conflito, às vezes, se ele não pender para o pecado, porque ele pode chegar ao pecado, mas o conflito, às vezes, ele também tem um sentido positivo, porque, às vezes, através de um conflito, a gente consegue resolver um problema, né? Uma questão difícil. Se houver maturidade, se nós soubermos conversar bem, nos entendermos de maneira respeitosa, a gente pode chegar num denominador comum, a gente pode resolver alguma coisa que esteja atrapalhando de alguma maneira a nossa convivência, a nossa amizade, ou se for dentro da família, a relação com os filhos, ou até mesmo a relação conjugal. Tudo isso pode ser resolvido se a gente tiver uma boa disposição para resolver problemas. Bom, e eu tenho lido muito sobre o assunto, porque vocês sabem que é um assunto presente na igreja. Quando você tem um grupo de pessoas, você tem, obviamente, conflitos, não necessariamente pecaminosos, né, que cheguem a esse ponto, mas divergências, ideias contrárias, não é verdade? Tudo isso pode acontecer. E às vezes, por a gente agir de maneira muito verdadeira com o outro, a gente pode esclarecer algum ponto que está mal colocado, alguma ideia que foi incompreendida. Eu tenho visto isso até na minha clínica pastoral, né? No meu, que alguns chamam de gabinete pastoral também. O que acontece? Eu tenho visto isso. Às vezes uma pessoa está chateada com a outra, e aí você vai ver a razão, o que houve, e aí você fala, não, mas não é isso, né? Então, recentemente teve uma pessoa, inclusive, que eu conversei, que me procurou falando de uma outra pessoa que estava com problema e tal, nada que tenha a ver com a gente aqui. E eu comecei a conversar com a pessoa. E aí, pela conversa, eu pude desfazer algumas ideias equivocadas que ela estava nutrindo em relação ao irmão. E eu falei, não, esse irmão não é assim não, eu conheço ele há um bom tempo. Não, de forma alguma. E aí, muito respeitosamente, ela foi me contando os detalhes e eu fui explicando a ela. Daqui a pouco ela virou-se para mim e falou, pastor, eu estou com uma vergonha imensa do que eu pensei. E eu falei, pois é, irmã, essas coisas acontecem. E a gente sabe que, embora a gente não dê muito ibope a ele, mas o inimigo usa essas situações para prejudicar os nossos relacionamentos. A gente sabe muito bem disso, né? E aí, graças a Deus, tudo ficou bem, ela desfez aquela ideia e, graças a Deus, tudo vai caminhar de maneira satisfatória. Bom, e um dos livros, eu sei que hoje eu não vou poder fazer uma aula maior por vários motivos, né? Alguns de vocês ainda não sabem, vão saber depois, mas nós tivemos um dia muito intenso ontem, e hoje não vai ser diferente, não está sendo diferente, né? Vocês sabem que domingo é um dia de muita correria para o crente, né? Não é só para o pastor não, para o crente é um dia muito corrido. E ainda mais hoje, nós também teremos um dia muito corrido por diversos fatores, né? E um dos livros que eu estou usando para estudar sobre essa questão, que eu recomendo, é uma literatura saudável e que ajuda a pessoa individualmente, ajuda para quem é sozinho, para quem é solteiro, para quem é viúvo, para quem vai casar, para quem já é casado, para quem é divorciado. É um material sensacional, é um dos livros. Semana que vem eu vou trazer um outro. O título do livro é
resolução de conflitos, uma compreensão bíblica e suas implicações para a dinâmica dos relacionamentos. Vou repetir, resolução de conflitos, o autor é Lupriolo, L-O-U Priolo, uma compreensão bíblica e suas implicações para a dinâmica dos relacionamentos. É de uma editora chamada Nutra Publicações. Essa editora publica excelentes livros, embora pouco conhecida, na área de aconselhamento, material assim de primeiríssima qualidade, e todo ele tem embasamento bíblico, tá? Não é psicologia, tá? Nada contra também, né, quem utiliza os ensinamentos da psicologia, se eles forem coerentes e bíblicos e não ferir a Bíblia, não te derem nenhum conselho ou aconselhamento equivocado, né, que fira a Bíblia, tudo bem, né? Mas aqui nós estamos falando de aconselhamento bíblico. Esse material é um material dessa ordem. E isso é muito importante porque, às vezes, certas terapias, elas não confrontam os nossos pecados, nem olham para os nossos pecados, obviamente, como pecados, né? E tem situações da nossa vida, né, que são realmente pecados, que nós precisamos enfrentar, nós precisamos resolver para a própria saúde espiritual nossa e também da igreja. Nós temos situações na vida que a gente precisa, como nós vimos no texto de hoje, o quê? Paulo reconheceu a necessidade de que a liderança da igreja ajudasse aquelas duas irmãs que estavam vivendo um conflito, uma desarmonia, o que prejudicava profundamente a elas e também, obviamente, a própria igreja, tá? Então, isso é muito importante. Mas como nós falamos também na pregação, o grande problema hoje, para a gente resolver algumas questões, é que a Bíblia, para muita gente, não é mais a palavra de Deus. Então, se você falar, a Bíblia nos orienta assim, aí a pessoa vai dizer o que para nós? A Bíblia é palavra de homens, por exemplo. Ou então a Bíblia é um livro ultrapassado. Então, tipo assim, converse comigo, mas não use a Bíblia. Então, o que acontece? Fica muito difícil quando você vai orientar alguém, vai conversar com alguém a respeito de um assunto mais difícil, se ela não tem como base a própria Escritura Sagrada. Por exemplo, hoje vivemos um problema sério, que é a ausência dos filhos, né? Os filhos adultos, eles, por vezes, não dão atenção necessária aos pais idosos, a gente sabe muito bem disso. Então, mas quando a gente olha para a Bíblia, o que a Bíblia diz? Honrar o quê? Pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual a promessa? Para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra, né? Então, para muita gente hoje, isso é ultrapassado. Isso não tem nada a ver. Alguns até falam assim, me colocou no mundo porque quis, eu não pedi, né? E a gente sabe que esse pensamento não é um pensamento cristão. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia e encontrar na Bíblia a orientação. E a Bíblia também é, em alguns momentos, a própria maneira de você confrontar uma atitude equivocada cometida por algum membro, por algum irmão, por algum familiar. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia. Porque se a Bíblia deixa de ser o nosso referencial, a nossa regra de fé e prática, tudo é válido, tudo é possível, cada um faz o que bem entende, o que deseja, né? Então, nós não podemos agir dessa maneira. Nós precisamos nos pautar pelas Escrituras Sagradas, né? Então, a lição, ela diz assim: somos todos pecadores. Isso significa que todos nós somos criadores de conflitos em potencial. Seja por ser a fonte do problema ou por não saber lidar com os erros dos outros, sem aumentá-los, sempre estamos sujeitos a colaborar para a criação ou propagação de conflitos. Às vezes, até a nossa inércia em tentar resolver um problema, ou melhor, a nossa omissão,
em não confrontar e não conversar seriamente sobre um problema, pode fazer com que um conflito se avolume, se torne ainda maior. E aí a resolução será muito mais difícil, né? Então, às vezes, né, eu diria nem às vezes, mas sempre que possível, seria bom que a gente conseguisse resolver as questões, os traumas, conversando sinceramente, francamente, de maneira adulta e madura com o outro, porque existem questões que são urgentes e nós não podemos jamais deixar que elas se avolumem, né? Tem aquela passagem bíblica que o pessoal usa muito, né? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, né? É isso mesmo que diz, não é assim? E aí o que as pessoas dizem? O problema está que você deixa para resolver amanhã aquilo que já está no seu coração, e aquilo cresce. Você vai para a cama pensando, vai dormir pensando, ela fez isso, por isso, por isso, por isso. Quando ela me olhou, eu vi aquele olhar dela, eu vi a maneira como ela me olhou, e assim a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo. No dia seguinte, fica complicado para resolver, né? Porque aquilo já tomou conta, já ganhou lugar, ganhou espaço. Então, e por que nós precisamos resolver também esses conflitos? Porque nós somos promotores da paz. O crente é chamado para promover a paz. Um dos textos que eu citei na pregação, Romanos 12, 18, diz, né? Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens, né? E aí eu até falei, por que Paulo fala, rogo a Síntique e rogo a Evódia? Podia falar, né? Rogo a Síntique e Evódia. Mas porque Paulo sabia que precisava pedir a uma e rogar a outra, porque a paz só se estabelece quando duas pessoas estão dispostas à paz. Quando isso não acontece, o que vai haver guerra, é beligerância, desentendimento, compreendeu? Então, esta lição que a gente está estudando hoje, ela nos ajudará a entender e descobrir como tudo isso pode ser feito, sabe? É importante que a gente se debruce, porque nunca vivemos dias tão complexos como os nossos, né? Onde as pessoas já estão predispostas, não à paz, mas predispostas à guerra. As pessoas nunca brigaram tanto, nunca vi, né? Tanto problema surge, tanto desentendimento, tanta discórdia. E o que é mais curioso, as pessoas rompem relacionamentos por coisas insignificantes. Às vezes não são coisas sérias, são aquelas coisas que se falava antigamente, se usava aquela expressão, né? São as picuinhas, que daqui a pouco vão crescendo, 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 e aí se torna muito complicado o nosso entendimento. Esse texto que eu falei, ele visa o quê? Exortar a gente no caminho da paz, no caminho do amor, no caminho do entendimento, né? No que depender de vós, se possível. Olha que o texto fala, se possível. Por que o texto fala se possível? Qual a interpretação? Porque às vezes é difícil, porque às vezes é impossível, o outro não quer. Não é? O outro não quer. Como você vai fazer se o outro não quer? Então, essa exortação é para que a gente viva em harmonia com as outras pessoas, né? Quando a gente, por exemplo, chega em casa, não existe coisa melhor do que você chegar em casa em paz. Depois de um dia de trabalho, resolver um monte de coisa. E você chega em casa e diz, não, cara, graças a Deus, hoje a gente não vai brigar. Hoje não vamos discutir relação, né? Hoje a gente vai comer uma boa comida, bater um papo, quem sabe assistir um filme, mas viver em paz, né? Isso é muito importante, porque a harmonia, esses valores espirituais, eles fazem bem a nós, né? A gente não foi chamado para viver uma vida de guerra, né, de luta, de embate. Faz parte da existência humana? Faz, porque somos pecadores ainda, né? Nós continuamos a pecar, não dá para negar. Mas quando a gente pensa que nós também estamos assentados em lugares espirituais em Cristo Jesus, a gente percebe que se somos salvos, se estamos em lugares celestiais,
É possível que a gente construa a paz e construa a harmonia. É possível viver bem, tá? Isso é fundamental que a gente entenda também. Quem você lembra da Bíblia que teve problema sério, além de Sintique e Evódia? Usa aí um pouquinho a memória. Quem brigou, quem lutou, quem teve algum tipo de desentendimento? Quem mais? Sim, também Barnabé, né? Mas existe um personagem, dois personagens muito interessantes, Ló e quem? E Abraão. Por que motivo? Por causa da terra, a melhor terra, né, e tal. Mas o curioso é que o texto fala que a contenda, pelo menos é o que o texto fala literalmente, a contenda não foi precisamente entre Abraão e Ló, mas a contenda se deu por conta dos pastores de um e de outro. Foi o que aconteceu. E aí a gente fica pensando como às vezes os nossos conflitos, eles também podem ser provocados ou influenciados ou estimulados por outras pessoas também. Outras pessoas podem nos influenciar para que a gente também tenha conflitos e dificuldades de relacionamento, né? Então, esse é mais um cuidado, porque existem pessoas que, em vez de trazer a paz, a harmonia, como eu falei na mensagem, a ponte, ligando uma pessoa a outra, ela é a primeira pessoa a ajudar que a ruptura, ela seja imediata, né? Vai você reclamar sobre alguma falha do seu marido ou da sua mulher no local de trabalho. Você vai ouvir de tudo. E eu converso com muita gente que não é crente, gente de fora da igreja, e as pessoas me contam cada uma, que eu fico assim, meu Deus, como é que pode dar um conselho desse, mesmo não sendo crente? Eu sei que não é crente, mas dar um conselho desse como solução para um problema conjugal, eu não consigo entender. Né? Então, aqueles conselhos mais absurdos que você pode imaginar, algumas falam assim, e quando chega esse problema aí, só tem um jeito, ó, separa, rompe esse relacionamento, e assim vai, daí para pior, né? São coisas que acontecem também. E aí eu lembro que o texto diz assim, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes. Você lembra da expressão bíblica? Porque somos parentes chegados. E esse tempo que a gente está vivendo é tão estranho, que a gente está brigando com parentes chegados, com amigos chegados, com pessoas que sempre nos ajudaram, com pessoas que fazem parte da nossa história, com pessoas que a gente sabe que são pessoas amigas, que se você tiver um problema sério, você pode ligar para elas, que elas vão te ajudar. E a gente está brigando com parentes chegados, com amigos, com irmãos, com gente que tem uma história conosco de anos, não é? De apoio, de carinho, de solidariedade. Esse tempo está sendo um tempo profundamente ingrato para todas as pessoas, né? E a Bíblia fala mais a respeito do assunto, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, eu vou ler para ganhar tempo, diz assim, esforcem-se por viver em paz com todos. Então, viver em paz não apenas com algumas pessoas deve ser o nosso maior intento, mas deve ser de viver em paz com todas as pessoas. Mas você vai dizer assim para mim, pastor, mas você não conhece minha sogra. Mas, pastor, o senhor não conhece a minha nora. Eu conversei um dia com uma pessoa e ela elogiava tanto o filho, né? O filho, mas a nora, ela não via nada de bom na nora. Eu falei, coitada da mulher, alguma coisa ela deve ter de bom, né? Não pode ser tão ruim assim, ela deve ter alguma virtude, alguma qualidade, deve ter. Mas, enfim, e a Bíblia fala mais também. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Tiago 3,17. Ela é pura e depois pacífica. Que coisa boa quando a gente tem uma relação com o outro
de maneira pacífica. E eu acho assim que esse texto que a gente leu hoje, ele é de uma profundidade. Pena que a gente não... O domingo é um dia mais difícil, porque ainda mais hoje porque teve Santa Ceia, né? Fica mais difícil para pregar com mais calma, mais tranquilidade. Mas esse texto de hoje, ele é muito rico. Ele é um texto extraordinário. É um texto que mostra para a gente tantas verdades sobre relacionamento, sobre os conflitos que existem, né? E como Paulo buscava isso, ele sabia da importância dessas questões serem resolvidas. Mas não era só para o bem dele, era para o bem da igreja, mas também era para o bem daquelas duas pessoas. Você já viu que pessoas que estão em conflito, e às vezes de maneira, um conflito injustificado, o motivo não é forte, a gente às vezes tenta inventar um motivo para ter conflito, para viver em desarmonia, para se separar. A gente tem que criar um motivo. Não existe um motivo forte, mas a gente tenta criar. Eu lembro que numa audiência, a juíza, já contei isso uma ocasião aqui, a juíza chegou, abriu a audiência e ela falou assim: eu vou fazer algumas perguntas à senhora e vou fazer apenas uma pergunta ao senhor. Eles estavam vivendo muito mal, o marido trabalhava numa cidade distante, o marido, por conta de ficar no alojamento por vários dias, ele acabava indo para noitada, é assim que se diz, noitada. E ele ia para noitada com os colegas para não ficar sozinho no alojamento, e com isso o que aconteceu? Ele arrumou uma mulher, um rabo de saia. E quando ele arrumou um rabo de saia, a mulher descobriu depois. E quando ela descobriu, ela falou: eu quero me divorciar, eu quero me separar, não dá para continuar assim. E aí veio o dia da audiência, aí a juíza falou: vou fazer várias perguntas para a senhora, mas para o senhor apenas uma pergunta. Eu nunca vi tanta sabedoria numa magistrada. Ali eu pude ver a doutrina, que é muito cara para nós reformados, da graça comum. Aquela mulher, eu nem sei se ela crê em Deus, se ela é de alguma religião, mas como Deus a usou naquele dia, impressionante. E Deus usa quem Ele quer. A mulher começou: minha senhora, me diga uma coisa, seu marido, ele é trabalhador? Ela disse: é. Seu marido, ele ama os filhos? Sim. Ele é carinhoso com os filhos? Sim. Ele deixa faltar alguma coisa? Não, não deixa. Aí depois de fazer diversas perguntas, ela falou: só quero fazer mais duas perguntas à senhora. Aí ela perguntou: me diz uma coisa, o seu marido, ele é carinhoso com a senhora? Ela usou uma outra expressão que eu não vou usar aqui. Aí ela foi e falou assim, meio sem jeito: doutora, é. E aí, eu só quero fazer mais uma pergunta à senhora. Aí ficou séria. Só uma pergunta. Se seu marido largasse esse rabo de saia, palavras dela, tá? Da doutora, da magistrada. Se seu marido largasse esse rabo de saia, que ele arrumou nessa cidade onde ele trabalha, a senhora o aceitaria de volta? Aí a mulher falou assim: ah, doutora, aí sim. E aí ela virou-se para o marido e falou: para o senhor só apenas uma pergunta. Me diga uma coisa, o senhor ama a sua esposa? Quando ela perguntou isso, vocês sabem como eu sou, né? O homem chorou, eu também chorei. Mas o choro dele não era igual ao meu choro. O meu era uma emoção, de algumas lágrimas que desceram ali e não tinha como esconder. Mas ele chorava de soluçar, ele balbuciava alguma coisa, o que demonstrava um profundo arrependimento, ele querendo dizer sim, balançava a cabeça, as lágrimas desciam, mas não saía nenhuma palavra da boca dele, da boca daquele senhor, de maneira inteligível. Nenhuma palavra inteligível. Ele balbuciava dizendo alguma coisa que a gente compreendia que era assim. E aquela juíza, com uma sabedoria incrível, virou-se e falou assim: eu vou encaminhar vocês dois.
para a psicóloga do tribunal, porque vocês não estão preparados ainda para o divórcio. O casamento de vocês ainda não chegou ao fim. Eu saí dali e falei assim, meu Deus, que mulher é essa? Que bênção! Como ela conseguiu resolver um conflito que aparentemente parecia insolúvel? Ela conseguiu resolver com muita sabedoria. Por isso eu digo a vocês, irmãos, existem momentos complexos da nossa vida, mas se a palavra for temperada, se a graça de Deus estiver realmente sobre nós, se a pessoa também tiver uma disposição de ouvir a orientação do outro, o conselho do outro, tudo pode ser resolvido e equacionado. Por isso, meus irmãos, eu acredito muito nessas verdades que estão na Bíblia. E a gente lê também na Bíblia da seguinte maneira, o próprio Jesus falando lá no Sermão do Monte, ele diz o quê? Bem-aventurados são quem? Os pacificadores. E por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Gente, uma marca do filho de Deus é buscar a pacificação. É a marca do filho de Deus. É buscar a paz, é buscar a harmonia, é se sentir bem com essa realidade. É a coisa mais importante para nós. No mundo de cessação da paz, esta bem-aventurança revela que a força relevante, vital e dinâmica é o cristianismo, porque o cristianismo aponta para a paz, para o entendimento, para a compreensão, para o perdão. Nós precisamos enfatizar esses valores que são muito caros para todos nós. Os genuínos pacificadores são todos aqueles cujo líder é o Deus da paz. É o Deus da paz. E nós temos diversas passagens que falam sobre esse desejo da gente manter a paz. Nós proclamamos também, diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 15, nós pregamos, nós anunciamos, nós proclamamos o Evangelho da paz. É esse o Evangelho que a gente proclama. Primeiramente, uma paz do homem com Deus. O homem estava completamente o quê? Longe de Deus, desligado de Deus. A Bíblia fala isso em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados. Mas quando Cristo faz a obra que fez, Ele nos reconcilia com Deus Pai. Ele nos reconcilia com Deus. Depois, Ele também nos reconcilia conosco mesmo, porque a nossa vida estava completamente desorganizada espiritualmente. Uma pessoa sem Deus, ela não pode estar bem. E aí Ele faz isso na nossa vida. E quando Ele faz isso conosco, é uma certeza que temos de que a nossa paz com o outro, ela é possível. Ela não é um sonho inatingível. Nós podemos viver em paz com o outro, porque Ele próprio já fez isso na minha vida e na sua vida também. Então a gente pode se entender, a gente pode se perdoar, a gente pode mudar de parecer em relação ao outro. A igreja é um lugar que a gente tem que ter muito cuidado. Porque, por exemplo, às vezes a gente entra, até nós pastores, presbíteros, às vezes você está com uma carga de coisas por resolver, e você pode naquele dia, você pode não falar com o mesmo carinho, com a mesma atenção com um irmão ou com uma irmã, como você sempre falou. E por conta daquilo, a pessoa já vai achar que você está contra ela, aborrecido com aquela pessoa, alguma coisa assim está acontecendo. E às vezes não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você chega na igreja às vezes e alguém olha e fala assim, aquele irmão me olhou estranho. E às vezes falam comigo, eu falo, não, gente, você não sabe. Aquele irmão não olha estranho para ninguém. Aquele irmão é a pessoa mais doce, mais amiga, mais sincera. E isso é importante, eu não sei se você já ouviu essa expressão,
eu já falei algumas vezes, porque existe o chamado biocídio, né? O biocídio, o que é isso? Bio, vida, né? E cídio tem a ver com matar, né? Então, inseticida, né? Aquele produto que mata insetos. E o biocídio seria o quê? Seriam pequenas mortes em vida, sabe? Pequenas mortes em vida. E a pior coisa que existe é que às vezes a gente vive isso no nosso dia a dia. Nós às vezes somos o culpado disso e por vezes somos vítimas disso. O que seria o biocídio? Por exemplo, chega uma irmã nova na igreja, tipo a nossa irmã ali, a Priscila. Aí, de repente, ela comenta assim: eu amei aquela irmã, a irmã fulana de tal. Qual irmã? Aquela irmã que estava com a blusa lilás. Vou falar lilás, porque não tem ninguém com lilás aqui hoje, né? Aquela irmã que estava com a blusa lilás. Que pessoa bacana, maravilhosa. Aí a pessoa que ouviu isso dos lábios da nossa irmã Priscila, fala assim: você não sabe quem é. Você não sabe quem é. Eu convivo com ela já há muitos anos. Você não viu nada. Espera, depois me conta, né? Espera, depois me conta. Irmãos, isso é biocídio. O outro está cheio de expectativa em relação. E o pior é que a irmã de roupa lilás não sabe que estão pensando e dizendo isso dela. Ela não tem como se defender, como esclarecer, porque nós não somos todos iguais, gente. Uns são mais expansivos, mais extrovertidos, outros já não são tanto, né? E o biocídio, ele também atua de uma tal maneira que atrapalha a harmonia, a boa convivência e a possibilidade de um bom relacionamento de amizade entre pessoas queridas. Tudo isso acontece também. Meus irmãos, eu vou precisar parar por aqui, mas a gente vai voltar, porque eu acho que esse tema, eu vou querer que vocês participem mais semana que vem, mas eu tenho certeza que esse tema, ele tem muito a ver com as nossas relações. Talvez vocês possam exemplificar, vocês possam trazer contribuições muito salutares